E hoje o que eu vou começar a abordar com todos vocês é sobre a jornada do paciente oncohematológico, mais especificamente a jornada do paciente com linfoma. O que é a jornada do paciente? É desde o início dos sintomas até o diagnóstico, passando por um período difícil de tratamento no qual a gente médico, eu e a Paula, temos um papel decisivo, tá, em deixar esse paciente da melhor forma possível, não só física, emocional, com uma visão realmente ampla de bem-estar e de esperança. E falando nisso, então, eu pego esse gancho e pergunto para o Caio Ribeiro. Caio, como é que foi o seu diagnóstico? Como é que foi a sua jornada, sabendo que cada jornada é única? Então, doutor, eu não tive sintomas. É isso que é engraçado, né? Eu lembro que a gente, no nosso primeiro bate-papo, você falava, você teve dor de cabeça, você teve sudorese, você teve algum tipo de dor no corpo e eu não tive nada. Então, como é que eu recebi a notícia? Como é que eu descobri o linfoma de Hodgkin? Eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um problema no joelho. Então, todas as semanas, uma vez por semana, eu vou lá e faço preventivamente uma fisioterapia. Para eu continuar batendo bola com os meus amigos, jogar meu tênis, fazer minha academia. E não sei por que eu falo que o Cadu é um outro anjo que entrou na minha vida. Nesse dia ele mexe na cintura para baixo, né? Ele saiu do joelho. Ele falou, tô te sentindo um pouquinho mais tenso hoje. Vira que eu quero te dar uma soltada, uma alongada nas costas. Eu tava na maca e antes de ir para as costas ele vai pro meu pescoço. E na hora que ele pega o meu pescoço para alongar, ele descobre um caroço. E ele fala, conversa com teu pai. Você viu que você tem um carocinho aqui? E eu não tinha visto. Eu não tinha dor, eu não tinha nada, não estava inchado. E eu ponho a mão e falo, puxa, realmente tem. Ele falou, conversa com teu pai e tal. Eu falei, tá bom. O que eu fiz? Nada. Voltei a semana seguinte na fisioterapia, não conversei com meu pai. E aí, antes dele tratar do joelho, ele foi no meu pescoço. E ele falou, você não conversou com teu pai? E eu falei, ele tá preocupado. E quando o médico tá preocupado, a gente tem que dar uma atenção especial. E aí eu liguei pro meu pai, fui até a casa dele, meu pai olhou e falou, filho, meu pai é patologista clínico. Ele falou, isso aqui não é uma picada de inseto, isso aqui não é uma lesão muscular. E o que eu aprendi na medicina é que quando a gente não tem o diagnóstico, é hora de você entrar no hospital e buscar uma alternativa. Você vai amanhã, ou hoje ainda, se for possível, fazer os exames. No dia seguinte eu fiz um ultrassom, eu voltei no dia seguinte, fiz o exame de sangue. Do exame de sangue ele me encaminhou para um especialista de cabeça e pescoço. Esse especialista de cabeça e pescoço me encaminhou para fazer algumas punções. Tomei mais de 20 injeções para coletar o material. Num primeiro diagnóstico não achou nada. Você tira aquele peso das costas. Numa das lâminas ele ficou preocupado, me ligou 2 dias depois e falou, tem uma lâmina aqui que eu queria me aprofundar um pouquinho mais. Eu falei, pode se aprofundar. E aí ele descobriu que tinha um câncer. Caio, mas aí quando foi que você recebeu o diagnóstico de linfoma e como foi isso? Esse primeiro médico pediu para que eu fizesse a biópsia, mas ele precisava acelerar um pouquinho esse processo porque ele tinha alguns compromissos. E eu fiquei um pouco inseguro, para te falar a verdade. Eu voltei a ligar para os meus amigos do hospital e eles falaram assim, Caio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que é considerado hoje um processo correto quando você tem alguma dúvida, que é o PET scan. O PET scan vai te detalhar o corpo inteiro e vai falar o que tem, em que fase tá. E aí eu fui e fiz o PET scan. Na hora que eu saí do PET scan, ele falou, olha, eu tenho uma notícia boa e eu tenho uma notícia maravilhosa. Eu falei, opa, já tô no lucro. Aí ele falou, a boa é que é um linfoma de Hodgkin, e o linfoma de Hodgkin é o menos agressivo dos linfomas. E aí, às vezes a gente faz perguntas que a gente tem medo da resposta, porque dói. Você fala, cara, o que vai do outro lado? E uma das primeiras perguntas, quando a gente foi começar o tratamento, depois que eu fiz a biópsia, eu falei, doutor, eu vou morrer? Você falou, não, você não vai morrer. Aí eu falei, eu vou ficar careca? E aí você começou a rir. Você falou, é por causa da televisão? É por causa da tua imagem como comentarista? Eu falei, não. É por causa do meu filho.
que eu tenho um filho de 10, 11 anos na época. Hoje ele está com 14. Na hora que você recebe um diagnóstico de câncer, e eu não tinha histórico nenhum na família, eu não tinha nenhum sintoma, eu fazia exercício, eu era um ex-jogador, eu tinha uma vida saudável, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca usei droga. Então eu falei, cara, você para conversar com Deus, você fala, por que eu? Por que eu, se eu fiz tudo direitinho, cara? Não tem por que você... Eu que estou diagnosticado. E aí primeiro você fala com a tua esposa. Você chora, você recebe a notícia e chega uma hora que você tem que dar um basta nisso. Mas eu tinha o meu filho ainda. Porque a baixinha, a Valentina, tinha na época, ela está com 9, ela devia ter 5 anos, ela não tem ideia do que estava acontecendo. O meu filho tem. E eu não queria que afetasse ele. É muito cedo para ele ficar com essa preocupação. E aí você falou, olha, não sei como teu organismo vai reagir, mas tem grandes chances de você ficar careca. Ou não. Mas não é uma doença contagiosa. Ninguém precisa ficar sabendo. Você não quer falar? Eu falei, não. Eu quero contar para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã e para minha esposa. Eu não quero preocupar as pessoas de maneira desnecessária. E a gente enfrentou o tratamento durante, acho que, quase 2 meses, até que começou a cair o cabelo. Aí eu tive que contar. Porque quando você recebe uma notícia de um câncer, de um linfoma de Hodgkin, aí eu vou falar por mim, como eu reagi, é um soco na boca do estômago, você perde o seu chão, você fala, caraca. Aí sai para comprar o remédio, o João senta comigo. Eu falo assim, filho, papai nunca mentiu para você. E não vai ser agora que eu vou mentir. Você deve estar reparando que nos últimos 2 meses eu não fui mais nos seus jogos. Eu não te levei nos treinos e nem te busquei na escola. Tem alguma coisa diferente no papai. Aí ele olha pra mim e fala assim, teu cabelo tá ficando branco, pai. Eu falei, não é isso, filho. O cabelo do papai tá caindo. E aí ele olha mais assustado, eu falei, filho, o papai tá com uma doença. Como você fica gripado, como você se machuca, o papai pegou uma doença. Então eu queria que você olhasse no meu olho e soubesse o seguinte, papai não vai morrer, papai vai ficar bom. É mais 1 mês, mais 2 meses e a vida vai voltar ao normal. Mas eu queria que você me prometesse uma coisa. Qualquer amiguinho que te procurar no colégio, qualquer notícia que você vê na TV ou na internet, vem falar comigo. Ouça de mim, acredita em mim, o papai vai ficar bom. Aí ele falou, pai, você vai ficar careca? Eu falei, vou. Exatamente, e essa coisa, né, de a gente saber que um câncer, ele não é uma sentença de morte. Nem sempre o câncer é uma sentença de morte. Às vezes sim, com respeito a todas as pessoas que estão nesse momento com uma doença muito mais grave, né, numa fase de terminalidade, mas assim, o linfoma, o linfoma de Hodgkin tem uma estrada muito grande, então assim, a gente tem que ter essa maleabilidade de ver como é que a gente vai conduzir, mas principalmente isso que você falou, como é que a gente vai devolver essa pessoa, né, depois desse tratamento, né? Então o começo o que a pessoa escuta no começo, como a pessoa está com o impacto da forte emoção do diagnóstico, a gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo vira um imprint emocional na pessoa. Como que esse paciente, então, tendo esses sintomas, imaginemos que, como eu falei, eu sou de Goiás, imaginemos no interior de Goiás ou de Recife, etc. Como que esse paciente, esse jovem, pode buscar ajuda, Paula? Pois é. É importante, né, a gente falar sobre esses sintomas, porque uma outra coisa, Otávio, que pegando essa questão da pandemia e pegando essa questão das viroses e tudo, a gente tem que prestar muita atenção também em tosse em jovem, certo? Tosse, você é uma pessoa jovem, você está com uma tosse. Nenhuma pessoa é para passar mais do que 1 mês com tosse. Uma tosse que você já tomou xarope, já tomou corticoide, já tomou antibiótico, essa tosse não passa. É muito importante que você realmente pense em procurar um especialista para ver melhor esse problema da tosse, né? Então, a primeira coisa é você notar um caroço, que o povo chama de landra, de íngua, no pescoço, na axila,
na virilha. É mais comum no Hodgkin a gente ver gânglios na parte de cima do corpo. É pescoço, as fosses supraclaviculares, a saboneteira aqui, a axila, caroço que não some. Caroço que não some tem que ser visto pelo médico. Pode ser besteira. Você está no interior, mostre ao agente de saúde, mostre à enfermeira, mostre ao clínico, mostre ao médico do PSF, mostre a esse médico. Se ele não der conta, vá atrás de um médico para fazer uma ultrassonografia para ver, porque um caroço é uma coisa, se tiver mais de um, é outra coisa. Se tiver caroço de um lado, caroço aqui na saboneteira, caroço no sovaco, é mais complicado ainda. Vá atrás, porque não é comum. Então, isso é uma coisa. E quem é o médico que você deve procurar? O ideal é que você procure um hematologista, mas hematologista é muito raro. Se você não consegue ir no hematologista, vá no clínico, vá no cirurgião geral, no cirurgião de cabeça e pescoço. No oncologista? No oncologista. É importante que você, se você estiver no SUS, vá atrás de uma consulta especializada. Isso é muito importante para você poder ser regulado, para você poder entrar em toda a jornada que vai com que você faça o diagnóstico. Então, a primeira coisa, o médico vai estabelecer se você precisa fazer uma biópsia. A biópsia é uma coisa simples. Você vai fazer uma pequena cirurgia com anestesia local e sedação no máximo, às vezes só com anestesia local, tirar um pedacinho daquele linfonodo, daquele gânglio, daquele tumor. Você vai tirar aquilo para fazer um exame. É através daquele exame que vai sair o diagnóstico qual é o nome do tumor. Porque quando a gente fala, né, Otávio, de linfoma, a gente está falando de mais de 67 tipos de doença. Tem vários tipos de linfoma. Então, você tem que saber qual é o linfoma, o nome e o sobrenome do linfoma, para você poder definir o tratamento. Então, olha quanta coisa. O único exame que dá diagnóstico de linfoma é o histopatológico, é tirar o pedaço do tumor e o médico olhar no microscópio. Então, é muito importante a gente saber o passo a passo. Depois que tem o diagnóstico, fazer o quê? O estadiamento. Onde é que está a doença pelo corpo? Que é o que o doutor Otávio já falou. Vai definir a duração do tratamento. Então, gente, muito obrigado. Eu acho que a gente discutiu bastante nesse bloco. Muito obrigado. Obrigado, gente.